mansa. E hoje nós estamos para falar mansidão. Mas quem está pegando essa pregação pela primeira vez, esse nosso podcast pela primeira vez, entre lá no nosso canal, curte os outros e veja, nós já falamos sobre o amor, nós já falamos sobre a alegria, sobre a longanimidade, sobre a benignidade e bondade, e sobre a lealdade, né? Que fé, na verdade, é lealdade. E hoje é a mansidão. E hoje nós vamos falando sobre a mansidão, no qual a palavra grega usada é prautes. E ela possui 3 significados, sabia disso, meninas? Primeiro, que significa que ser submisso, a mansidão significa ser submisso à vontade de Deus, sabia disso? Sabia. Significa ser submisso, ser manso é ser submisso à vontade de Deus. E depois significa que ser manso significa ser dócil. Dócil. O homem que não é... E o que é ser dócil? É o homem que não é soberbo para aprender, né? Suavidade, o homem que tem suavidade, gentileza, brandura, é aquele que diante da crítica mantém um controle, sabia? Estão te criticando, estão te xingando, mas você está ali mantendo o controle. A Bíblia fala que Moisés era um homem manso, como nunca houve igual. Miriam estava ali acabando com a raça de Moisés, falando da esposa dele, falando tudo dele. Por fim, ela começou a falar da esposa. Né? Começou a falar da esposa, questionar por que você casou com essa mulher. Não tinha mulher aqui do nosso meio pra você vir casar, não. Ou seja, o homem ficou 40 anos você fora. Da terra da mulher de casada com ela. Você é com ela. Gente, a Miriam questionando o que ela queria. Será que ela achou? Não sei o que passou na cabeça daquela mulher, não, gente. Será que ela achou que na hora que ele voltou pro povo de Israel, ele tinha que abandonar a mulher? Será que é isso? Porque ele já tinha 80 anos, só se ela achou isso. Que profetisa era a Miriam? Porque às vezes tem profetisa aí que não quer viver a palavra de Deus, né? Se diz que é profetisa, mas não quer viver a palavra de Deus. Pode um trem desse? Você casou fora do Senhor, aí depois que você tá no Senhor, você larga a esposa? Não. Existe isso, gente? Não. Falar que isso é profecia? Não sei. Miriam começou lá a desentender com Moisés por causa da esposa dele. Tinha casado com a mulher pipa, a mulher cuxita, não é isso? É. Aí depois começou já a questionar o ministério do homem. Gente, não tem gente que faz isso? Aquele que Deus falasse com ela, igual falando. Não, por acaso Deus também não fala comigo e com você, Arão? Ainda chamou Arão pra vir. E Arão foi de bobo. Mas só acontece que Deus viu que Arão ficou calado ali. Ainda bem que Arão calou a boca, ele não abriu a boca, ele ficou ali. Ia ser outro conversa. Senão ia ser outro que ia levar a lepra também. Até na raiz do cabelo. Não é? Porque Deus não é bobo, Deus sabe, Deus sonda mente e corações. Verdade. Né? Então, gente, Moisés ficou calado. Né? Ficou calado. Então, assim, o manso, ele não revida, tá? Quando ele é ofendido, gente, com crítica. Ele não revida com crítica. Entenda que a mansidão está intimamente ligada à humildade. Porque, gente, quando nós sabemos quem nós somos, a gente não precisa de se defender. Sabe com quem você tá falando, Simone? Não, nem esquenta a cabeça. Sei não. Você sabe com quem você tá falando? Com quem? Você sofreu amnésia? Você sabe de quem é você? Então, gente, você sabia que a falta de mansidão é o orgulho? Com certeza. Porque quando a pessoa é ofendida, ela se levanta, ela sobe assim, né? Sobe num sicômoro, dá uma de Zaqueu, sobe no alto da árvore. Você sabe com quem que vocês estão falando? Peraí. Vocês acham com quem você tá falando? Você não tá falando com qualquer uma, não, menina. Eu sou tal, fulano de tal. Você não é nada. A gente não é nada. Quando você sabe quem você é em Deus, você não precisa de se defender, gente. Moisés sabia que ele tinha sido chamado para aquela obra. Tá mais que confirmado. Ele estava mais do que confirmado. Ele nem queria mais. Porque quando ele achou que ele queria, Moisés estava tão difícil. Porque quando ele achou que ele era o tal, Deus deu nele uma que ele fez tudo errado. Matou o homem, depois fugiu de medo do faraó. Falou, poxa, eu vou perder, até que fugir. Aí quando Deus chamou, ele falou, Moisés, agora é o meu tempo. Porque ele teve que aprender que as coisas não são do nosso tempo. As coisas é no tempo de Deus, na hora de Deus. Aí quando Deus já veio, falou, não, Deus, não usa o outro, eu tenho problema na fala, eu sou gago, tá difícil pra mim, eu já tô aqui. Não é? Ele inventou tudo que é desculpa. Não vão acreditar em mim.
Queria pular fora, não queria mais, chega. Eu tô feliz aqui, correndo atrás dessas ovelhas, ninguém me amola. Meu sogro gosta de mim também. Meu sogro gosta de mim, as cunhadas também gostam. Uma família abençoada que eu tenho. Até me disputaram. Não é uma família abençoada que eu tenho. Minha mulher é uma bênção. Ô, mulher abençoada esta, pronto, acabou. Quer coisa melhor de você ser aceito pelo sogro? Pela sogra? Moisés estava em casa, gente. Mas Deus chamou Moisés. Então Moisés sabia muito bem quem era ele. Ele não precisava se defender. Ele não precisava. A irmã era linguaruda. Como toda mulher, né? Como toda mulher. Né? Como toda mulher. Mas ele, na mansidão dele, ele ficou ali calado. Então, gente, a falta de mansidão é orgulho. A raiz dela tá no orgulho, né? Não precisa, porque nós não precisamos provar nada para ninguém. Ninguém consegue humilhar aquele que é humilde. Tem uma frase que fala isso. Se você já é humilde, ninguém consegue te humilhar. Verdade. Não consegue, tá? Então, assim, Aristóteles definiu Prautes como o termo médio entre a ira excessiva, tá? E a mansidão excessiva. Entendeu? Então, na verdade, a mansidão, ela é a mansidão mesmo correta, ela não é nem uma coisa e nem outra. Tá? Ela não é nem a ira excessiva, mas ela também não é aquela que tem gente que acha que mansidão é ser moribundo. É ser um bobo. Deixar virar tapete dos outros. Os outros fazem o que quer e você fica lá parada. Não é isso, gente. É quando você realmente entende que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é que é mansidão. Você se calou porque você entende que Deus está controlando aquela situação. E que Deus está agindo ali naquela situação. Por isso que você se calou. Você não se calou porque o outro, você vai deixar o outro extrapolar naquele direito, não. Naquela falta de direito dele, não. É porque você entende que Deus está controlando aquilo ali. Né? Isso. Então, assim, Aristóteles definiu como a qualidade do homem que está sempre irado, mas só no momento devido. Ou seja, na hora que precisa dele realmente atuar, ele atua. Ele pode manifestar essa ira. Jesus, né? Jesus não viu ali aquela injustiça? Viu. E o que Jesus fez? Foi lá e derrubou tudo, gente. Tá errado, né? Então, assim, então, no significado da palavra, e que o adjetivo praus aprixe significa a um animal domesticado e criado sob o controle. O termo fala do domínio próprio que só Cristo pode nos dar, né? Então, assim, para você ser domesticado mediante a ira, gente, isso é só pelo poder do Espírito Santo. Verdade. Só pelo poder do Espírito Santo. Então, essa mansidão, só o crente pode ser manso, sabia? Só o crente pode ser manso. Ou seja, por que o crente? Só aquele que recebeu Cristo como Senhor Salvador pode ser manso, porque só ele que recebe o Espírito Santo de Deus. É só por meio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem como. Não tem como, gente. Mas uma pessoa que aceita aquilo que ela sabe que está dentro da vontade de Deus, porque você tem que aceitar o que está dentro da vontade de Deus. Está dentro da vontade de Deus, então você aceitou. Você aceitou, então aí você exerceu a mansidão, né? Entenda que a mansidão está intimamente ligada à humildade, eu já falei aqui, e a falta dela está ligada a uma raiz de orgulho. Então, se tratando de se submisso à vontade de Deus, Jesus mesmo disse que ele era manso e humilde de coração. E isso porque o tempo todo ele não julgou ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou-se e humilhou e viveu para a glória de Deus em tudo. Em tudo. Então Jesus era manso, gente. Ele estava aqui para cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus. E não a vontade dele. E não a vontade dele. Né? Às vezes uma pessoa te insulta, você tem que pensar primeiro o que é a vontade de Deus na minha vida. Para me fazer nesse momento. Não tem aquele livro, né? E meus pais